Fala, meus amigos do canal Questione-se, como é que vocês estão? Excelente tarde a todos vocês. Que Deus abençoe nessa quinta-feira, 6 de maio. Muito bem, pessoal. Deixei até um bigodinho aqui, sem vergonha. Olha, pessoal, o que vem acontecendo no Brasil são tramas atrás de tramas, né? E eles não descansam. Eu falei até num vídeo ontem que eu coloquei no meu canal, no Cortes lá, Renato Barros, que o mal não descansa. Ele não para. É o tempo inteiro. E eu disse também o quê? Quando o Lula estava para ser solto, eu avisava o seguinte, falava, gente, isso não é à toa. Isso daí ele está sendo, a Constituição está sendo reinterpretada por aqueles que ele colocou na Suprema Corte, justamente para colocá-lo na rua para que ele possa tramar contra o Brasil, tramar um retorno da esquerda ao poder, para escravizar você. Esse é o intuito. Olha o Brasil, como é que está. Né? Nós levamos o Coronel Melo no Youtubers de Direita essa semana. Se você não assistiu, depois vai lá assistir. E ele mostrou como é que está dando tanto lucro já o CEAGESP, né? Que dava prejuízo. Algo surreal. A Caixa Econômica dava prejuízo. Agora, só no primeiro ano de Bolsonaro, ela deu um lucro maior do que 16 anos somados à gestão FHC e a Lula juntos. Então veja, o Brasil está no rumo certo, apesar dos bandidos, apesar dos criminosos, apesar daqueles que querem acabar com o Brasil, que querem te escravizar, que estão lutando contra o Brasil decolar. Porque eles sabem que se o Brasil decolar, Bolsonaro é reeleito, como já está cotado, e o que ele indicar depois vai ser também reeleito. Vai ser eleito, né? Deu para entender? Então esse é o desespero para destruir o Brasil agora e não deixar para segurar o avanço do Brasil. Mas contra tudo isso o presidente Bolsonaro vem lutando e vem fazendo. O Brasil não parou. As obras continuam, as melhorias continuam, os leilões continuam, os planos de privatização continuam sendo tocados. Olha os Correios, vai ser privatizado, que dava só prejuízo também. Deu para entender o que é que está acontecendo? Então, qual o discurso que Lula, Dória e todos esses utilizam contra o Bolsonaro? Eles utilizam várias formas, né? Mas eles não têm como pegar, eles falam que ele é um extremista, ele é um negacionista, mas é um negacionista que está comprando vacinas a dar com pau aí faz tempo. Não é? É isso, gente. Então eles tentam o quê? Colar narrativas, porque o intuito é te enganar. Preste atenção no que eu estou te dizendo. É para te enganar, para desgastar a tua opinião, para que voltem eles ao poder. Tá certo? Eu quero comentar aqui com vocês o quê? O plano sorrateiro que está rolando em Brasília. Algo muito sorrateiro está acontecendo em Brasília. Então é importante que você fique sabendo. O Lula estava em Brasília tramando e tramando e tramando. Tá certo? Eu quero que você... Eu comecei o quê? A falar umas verdades lá no TikTok. Eu quero que você vá lá e me siga, Renato Barros BR, para a gente propagar o que estamos levando lá de verdades. Por exemplo, fiz vídeos mostrando as verdades contra o Mandetta, porque ele vem mentindo bastante. Fiz vídeo também mostrando como o PT gastou o nosso dinheiro com outros países ao invés de investir aqui no Brasil. Então eu vou trazer o quê? Verdades lá, e tem muita coisa, tá certo? Para mostrar. Por isso que eu topei estar lá, porque o jovem está lá. Esse vídeo, queira ou não queira, vai chegar em jovens, porque eles estão passando os vídeos lá. E vai chegar, então eu preciso de você lá, tá bom? Olha só agora, vamos lá. Meus caros amigos. Lula se encontra com Rodrigo Maia e pede união para 2022. Bom, a engrenagem do Estado profundo brasileiro, ela está a todo vapor. Eu vou te falar também com quem mais ele se encontrou. Então o que é que acontece? O Lula, ele é como o Satanás e ele está no ouvido de cada um para fazer esse pacto novamente. Foi assim com o mensalão. Ele foi lá, passou o mel e pagava, né? Não existia democracia, pagava deputados para que sempre estivesse de acordo com o governo, certo? Então, a casa não tinha liberdade. Hoje, mais uma vez, o Satanás está solta, tentando passar o melzinho, né? E aí tem aqueles que estão com a mãozinha, vem aqui, diabo, vem. Eu quero fazer um acordo com você, como este senhor Rodrigo Maia, né? E aí o Lula se encontra com ele. Então qual é o objetivo para enganar você? A esquerda sempre apostou
no grande engano do Teatro das Tesouras. O PSDB e o PT fingiam que eram inimigos, o PSDB fingia que era direita, mas ele é de esquerda, socialista Fabiano. Então o que eles faziam? Ficavam enganando o povo dessa forma, para que você acreditasse que tinha opção. Mas você nunca teve opção no Brasil. Então se você votava no Serra, você estava votando no mesmo sistema. Se você votava no Lula, era o mesmo sistema. O Aécio, mesmo sistema. Dilma, o mesmo sistema. Você não tinha opção. Marina Silva, qualquer outro. Tudo fingimento. Quando um ganha, o que eles fazem? Loteia o governo para os outros que perderam. Divide pelos partidos e o esquema continua. O estado profundo brasileiro dos partidos políticos, entendeu? Sempre foi assim. Sempre para te escravizar, para te enganar. E agora, qual é a aposta deles? O que eles estão fazendo? Eles estão apostando agora em não mais diversificar os candidatos. Eles estão apostando em um nome forte que eles vão construir para 2022. Lula quer ser esse nome. Ele quer ser o Biden brasileiro, né? Para que ocorra tudo aquilo que você sabe que aconteceu, né? Para que ele seja o eleito. Só que ele está fazendo os testes e está vendo que a rejeição ao nome dele é muito grande. Pode ser que ele saia como senador e venha um outro nome que será apoiado pelo PT, pelo PSDB, pelo DEM, por todos esses partidos do Estado profundo brasileiro. Deu para entender? Então vai surgir um rosto, provavelmente, pode surgir, para dizer, esse aqui é o cara. Mas é o mesmo candidato desses que deveriam estar presos, por exemplo. E muitos, né? Deu para entender o que é que está acontecendo? Então ele foi para Brasília, só que não dizem, não, ele está com a popularidade em alta, ele vence o Bolsonaro no segundo turno, ele vence no primeiro turno. Lembra disso, das pesquisas? Pois é. Ele fugiu no aeroporto pelas portas do fundo para não encontrar o povo. Pois é, isso mesmo. E detalhe, foi em aviãozinho jatinho particular. Quem é que está pagando esse avião? Quem está pagando? Não para, gente. Não toma vergonha. O cara que tinha que estar preso, enjaulado pelo menos 30 anos por tudo que fez contra o Brasil. Lá no TikTok eu falei um pouquinho do gasto. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os gastos desse cara aqui, do PT na época deles. Porque o jovem de hoje, muitos deles, que está com 15, 16, 17 anos, não lembra. Então nós precisamos contar para eles o que foi o PT, tá certo? E aí, na surdina, Lula tem encontro com Pacheco. Olha só, depois do presente de grego que os ministros do STF deram ao povo brasileiro, tornando o ex-presidiário e ex-presidente Lula do PT elegível novamente, o petistas têm seguido à risca sua cartilha, na sanha alucinada pela presidência do Brasil. Uma articulação por baixo dos panos conseguiu que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendasse um encontro com o petista condenado por corrupção na Operação Lava Jato para esta quinta-feira. A reunião estaria inclusive na agenda oficial do Pacheco, segundo confirmou a assessoria do senador. O tema da reunião não foi divulgado, mas deve ser bastante sigiloso, porque fez o ex-presidiário desembarcar em Brasília terça-feira em voo fretado. E vejam só, sair pelos fundos do aeroporto para não ser fotografado. A comitiva do pretenso candidato à disputa do ano que vem hospedou-se silenciosamente no Hotel 5 Estrela Meliá. Lula ainda pretende conversar com o também ex-presidente José Sarney e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, como já fez. Não é? Então veja, preste atenção, o pessoal de Brasília, ele está no Hotel Meliá. Vai lá para frente do hotel fazer uma homenagem para ele, pessoal de Brasília. Vai lá. Eu acho que ele volta hoje à noite lá e etc. Né? Não, vai dar um carinho, porque ele é um cara popular, né? Vai lá dar uma... Ô, Lula, né? Vai lá, vai lá. Pessoal de Brasília. Vai lá, pessoal de Brasília. Hotel 5 Estrelas Meliá. Pois é, hein? Então veja, essa é a trama. Por isso que ele foi solto, justamente para fazer essa articulação nos bastidores que visa te enganar, que visa tomar o poder no Brasil. E aí eu te pergunto, você vai deixar isso acontecer? Porque ele não vai desistir, ele não vai parar. Ele é insistente, ele é chato. E ele está com as costas quentes. O aval para ele foi dado. Enquanto Daniel Silveira está preso por não cometer nada de crime, Lula, que roubou uma nação inteira, distribuiu nosso dinheiro pela América Latina, fez o diabo a quatro e tem muita coisa ainda para ser investigada, está solto e tramando o retorno ao poder dele ou de qualquer poste que ele venha indicar. Caberá a você decidir se vai ser isso permitido ou não.
Compartilhem esse vídeo, deixa aqui o seu comentário que é muito importante e se inscreva no canal.